Vamos falar sobre eleições e o quanto que a violência está impactando esse processo. O Tribunal Regional Eleitoral alterou lá no Rio de Janeiro mais de 60 locais de votação por causa da violência. Mais de 180 mil eleitores serão afetados pelas mudanças no estado. É a Roberta Camargo quem vai trazer mais informações para a gente. Oi, Roberta, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Foi uma mudança feita com uma análise de informações da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, analisou dados a partir dessas corporações e concluiu que em 66 locais de votação essa eleição não pode acontecer. Então esses locais tiveram mudança. E a gente está falando no total de 20 municípios. Mas para a gente mensurar, né, o Rio de Janeiro, o estado do Rio, tem 92 municípios. Então, de 92 municípios, 20 cidades estão tendo mudanças aí nos locais de votação. Segundo o desembargador Cláudio de Melo Tavares, que é presidente do TRE, essa mudança é necessária porque esses lugares eles podem sofrer por conta do domínio de organizações criminosas ou da milícia. E que essa modificação ela auxilia a preservar a segurança dos eleitores, de quem vai votar, né? De que essas pessoas possam ter liberdade para conseguir votar sem pressão, sem ser coagido. Então, são, como eu falei, 20 cidades diferentes, 66 locais de votação, e a gente está falando também de um número bem expressivo de eleitores, são 188 mil eleitores. E o TRE, aqui do Rio, quando ele apresenta essa modificação, apresenta mapas com dados e faz essa afirmação que teve mudança, que vai ter mudança nesses locais. E aí eu vou passar para vocês uma lista das cidades. Aqui na capital, né? Na região metropolitana, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Itaguaí. Quem está na Baixada Fluminense também vai ter mudança. Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti e Japeri. Região dos Lagos, também com modificações. Cabo Frio, Araruama. Norte Fluminense, uma das maiores cidades do Norte Fluminense, que é a maior cidade. Campos dos Goytacazes, também com modificação. Itaperuna. E até no sul do estado, em Resende e em Volta Redonda. Tem aqui, inclusive, um trecho que ele comenta, né? Ele diz que o desembargador, né, comenta, o presidente do TRE, que trabalha para que o eleitor possa votar sem constrangimento, sem pressão, sem medo, que há locais de votação que estão totalmente tomados pelo crime organizado. Então, que eles transferem aquele local de votação para que o eleitor possa votar com tranquilidade, sem nenhum medo. Como que as pessoas conseguem saber, né, se o local delas mudou, quem está nessas cidades que eu comentei, né, a gente está falando de capital, região metropolitana, Baixada Fluminense, região dos Lagos, norte e sul aqui do estado do Rio. Consulta no site do TRE-RJ, coloca lá o CPF ou o título de eleitor e confere se o local de votação teve alguma alteração. É importante fazer isso. Não é a primeira vez que isso acontece aqui no Rio de Janeiro. Em 2024, isso também já tinha ocorrido com 7 cidades diferentes. Eu volto com você, Carol. Obrigada, viu, Roberta? Vamos falar mais, claro, sobre eleições, a preocupação com segurança pública, inclusive nos dias de votação, também é tema aqui de destaque da nossa cobertura e é um tema que o Tribunal Superior Eleitoral está observando, não só a segurança durante a campanha eleitoral, mas também no dia da votação em si. É a Roberta trazendo esse olhar aqui para a gente também, lá do Rio de Janeiro. Valeu, Roberta. E já estou aqui com o Theo Cury, nosso analista de volta. Tudo bom, Theo? Bom dia mais uma vez. Tudo bem, Carol. Bom dia para você. Ótimo dia para quem acompanha a gente. Esse é um assunto que o próprio Tribunal Superior Eleitoral deve analisar, porque foi um pedido feito pela presidência do TRE. Uma das preocupações que temos é Rio de Janeiro, um dos estados que vem apresentando esse tipo de queixa junto ao TRE, ao Tribunal Superior Eleitoral também. Theo Cury, vamos lá atualizar um caso que você tem acompanhado bem de perto e vai trazendo aqui as novidades para a gente. Não sei se você recorda desse episódio, temos até as imagens. Foi um caso que aconteceu num voo de São Paulo em direção a Frankfurt, na Alemanha. E aí temos esse chileno que cometeu atos racistas durante esse voo. Ele foi preso. E aí a defesa dele entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal e veio agora a resposta do ministro Cristiano Zanin. Ele que negou um pedido de liberdade feito pela defesa desse chileno. Tá aí o episódio para a gente relembrar, Theo. Theo, que acompanhou essa decisão, então, do ministro Zanin, o que ele traz de fundamentação para essa negativa, hein, Theo?
Olha, a defesa do Herman Maldini, ela acionou o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, acionou o Superior Tribunal de Justiça e teve o pedido negado de habeas corpus do executivo chileno que foi preso no começo desse ano em todas as oportunidades. E em todas as decisões, as ordens foram individuais, foram monocráticas. E a defesa sempre criticou e questionou o fato de esses pedidos nunca terem ido para discussão colegiada, ou seja, para turmas ou para o próprio plenário desses tribunais, seja o TRF3 nas duas oportunidades, seja no Superior Tribunal de Justiça. Então, diante dessas ausências de discussão, diante da não discussão desse tema por um grupo colegiado, a defesa do Herman Maldini acionou o Supremo Tribunal Federal durante o recesso. Durante o recesso, o ministro Alexandre de Moraes não viu urgência em decidir sobre esse assunto e deixou a bola para o ministro Cristiano Zanin para quando ele retornasse do recesso. Zanin, então, numa decisão que foi tomada nessa semana, decidiu o seguinte, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar esse processo, esse pedido, sem que outros tribunais tenham analisado no colegiado. Ou seja, se o Supremo tomasse uma decisão sem que, por exemplo, o TRF3 tivesse tomado uma decisão colegiada, sem que o Superior Tribunal de Justiça tivesse tomado uma decisão colegiada, seria uma supressão de instância, seria o Supremo tratorando e passando por cima da decisão que um outro tribunal ainda não analisou. Então, por isso, ele rejeitou esse recurso. E aí, ou seja, nesse caso, ele não analisa o mérito, mas ele analisa o contexto jurídico. Não pode o Supremo tomar uma decisão porque os outros tribunais ainda não analisaram o mérito desse caso. Mas, ao mesmo tempo, por ser um caso de uma pessoa que está presa e que pode haver, eventualmente, algum tipo de ilegalidade, ele decidiu também analisar o mérito. E ele não viu nenhum tipo de ilegalidade na manutenção da prisão dele, nenhum abuso de poder por parte dos magistrados que determinaram a prisão e que mantém essa determinação desde então. Então, isso acaba frustrando o plano da defesa de acionar o Supremo como sendo uma via de alternativa de solução para esse caso. E assim continuará, então, esse chileno gravado aqui nesse vídeo, nesse voo, preso. É Theo Cury atualizando esse caso aqui para a gente. Daqui a pouco o Theo volta para conversar mais conosco. Até já, Theo. Até.